Glória a Deus. Deus é bom. Amados, quero apresentar para vocês, duas coisinhas. O primeiro, questão do livro. Quem não comprou o livro do pastor Ronaldo, para abençoar o ministério dele e também para ser abençoado, compre esse livro, tem os slides aqui. Eu falei para aqueles que comprarem o livro, vai receber os slides também, e vai ter a oportunidade de ter mais informação além dos slides, ok? Outra coisa, nós fazemos, todo módulo a gente faz uma oferta especial, para a gente poder custear, todo o custo do seminário. Então quero pedir para vocês que virão amanhã, você preparar uma oferta de amor, de gratidão ao Senhor, para você estar trazendo amanhã. Nós vamos fazer amanhã. Aí você fala: pastor, mas eu não vou vir amanhã cedo, o pessoal da mídia vai colocar aí o Pix, e aí você pode estar fazendo uma oferta, no Pix, e segundo aquilo que Deus colocou no teu coração, amém? É lógico que a gente sempre deixa isso para quem já é de casa, já está acostumado, mas para quem às vezes é de fora, fala: ah, pastor, mas como assim? Coloca o Pix aí na tela, coloca aí, isso, porque é o seguinte, você valoriza na medida que você recebe. Aí tem pessoas que não valoriza porque não custou nada. Você não valoriza porque não custou nada. E aí, infelizmente, você faz da graça uma desgraça, faz da bênção uma maldição. Porque tudo aquilo que não te custou nada, você não valoriza. Tudo aquilo que não custou algo para você, você acaba não valorizando. É forte, né? É muito forte essa palavra, eu sei que é isso. Mas a ideia é exatamente essa, de nós valorizarmos aquilo que Deus está nos entregando, Então eu gosto muito de falar assim: olha, eu quero deixar que você expresse o tamanho da gratidão que está no teu coração. Por isso que nós somos apaixonados assim pelo ato da oferta em terra fértil. Exatamente por isso, porque isso, a oferta não demonstra quem é a terra, a oferta demonstra o tamanho do meu coração. Lindo isso, né? Captaram? A oferta não demonstra o que é a terra, e sim o tamanho do seu coração. Então que você fique na liberdade para você ofertar, para você semear no ministério do pastor Ronaldo, que tem nos abençoado, trazido aí tantas informações preciosas, para que nós possamos compreender as heranças de Deus, amém? Então, para quem chegou agora, nós vamos deixar o Pix aí. Você pode fazer um Pix conforme a sua vontade. E para quem quiser trazer, amanhã de manhã nós vamos estar fazendo um momento exclusivo dessa semeadura no ministério dos 7 heranças, amém? Glória a Deus. Queridos, de novo, quem for fazer as perguntas, para não atrapalhar, por quê? Está sendo filmada essa parte aqui, depois nós vamos cortar e vai deixar só a parte da aula. Então, se você tiver pergunta, você manda para mim, eu vou filtrar, às vezes vou reformular, eu vou digerir a sua pergunta e vou mandar para o pastor. Por quê? Tem pergunta que chega sem pé nem cabeça, Eu sei que tem umas perguntas que chegam assim: e se for isso? Se for o que, irmão? Da onde, quem, por quê, quando? Então assim, às vezes chega sem pé nem cabeça. Então é interessante, manda para mim, eu reformulo, eu passo uma maquiagem na sua pergunta e mando mais bonitinha a pergunta para o pastor. Porque se for muito feia a pergunta, ele nem vai ler, nem vai querer responder. Então eu dou uma maquiada na sua pergunta, eu coloco uma hipótese lá e dou uma melhorada, amém? Faça um filtro, Tati? Faça um filtro aí, tá bom? Manda para mim. E outra, irmãos, de novo, eu sei que aconteceu isso na primeira aula, mas tenta não fazer a pergunta na hora que ele estiver ministrando. Por quê? Primeiro porque a sua pergunta não vai sair no áudio, não vai dar para ouvir lá no áudio, e vai ficar falhando aí na hora de quem está assistindo depois, tá bom? Deu para entender? Manda a pergunta para mim e eu mando para ele, bem tranquilo. Façam perguntas inteligentes em nome de Jesus, amém? Pastor Ronaldo. Vamos lá. Só me perguntou ali se eu tenho Instagram. Tenho. Pastor Ronaldo de Souza. Você vai ver minha careca lá. E também no YouTube, Pastor Ronaldo de Souza, no canal no YouTube. Você também vai ver tem um vídeo lá de uns 8 anos atrás que eu estou de cabelo.
Tô de cabelo, terno e gravata, bem antigo. Então vamos lá. Então nós falamos sobre o nascimento. O nascimento de uma criança é o nascimento de uma geração. É uma história que se inicia. Os pais devem entender que o poder transformador do seu papel, da sua, assim, de cada um. No livro eu coloco 2 casos. Eu coloco o caso de Isaac e Rebeca, Jacó e Raquel. Os pais estão ali juntos. Ter filho por produção independente, sem os fundamentos do casamento. E você é daquele que alega que viver sozinho é melhor. Substituir filhos por animais. Ou ter filhos em nome de uma convicção religiosa, financeira ou ideológica, jamais vai dar certo. Aprenda isso. Quer ver? Para encerrar esse assunto, vocês conseguem entender que tem mulheres que não engravidam porque a intenção da gestação é corrompida? Por que ela quer ter filho? É errado, esse valor é corrompido. Quando você estuda a briga de Raquel com Leia, na narrativa bíblica, a impressão que dá é que quem não podia ter filho era Raquel, mas é o contrário. Leia que não podia ter filho. Quer ver? Abra a Bíblia lá, Gênesis. Existem valores que você precisa estabelecer, queridos. Gênesis capítulo 32. Deixa eu ver se é isso. Não, Gênesis capítulo 29. Gênesis 29. Ainda sobre esse assunto do nascimento. Gênesis 29. Em Gênesis 29 começa a narrativa de Lia e Raquel. A partir do verso 21 de Gênesis 29 você vai ver essa narrativa. Jacó está lá na casa do tio. E aí ele negocia Raquel. Trabalha 7 anos, ele é enganado. E aí no verso 31 diz assim, verso 30. Jacó amava mais Raquel do que Lia. Está escrito isso aí na tua Bíblia? Gênesis 29, verso 30. Jacó amava mais a Raquel do que Lia. E continuou servindo o seu tio por outros 7 anos. Verso 31. Olha o que diz. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, o que Deus fez? O que diz ali? Fez ela ser mãe. Ao passo que Raquel, Deus fez estéril. Então quando você vê isso, você percebe que Jacó amava mais Raquel e desprezava Lia. Mas perceba que quem orava para ser mãe era Raquel. Por quê? Porque ela poderia ser mãe e Deus falou não. E Lia nunca orou para ser mãe. Então a Bíblia diz assim, de certa forma, quem que não podia ter filho? Lia. Aí Deus falou assim, como ela era muito desprezada, Deus mudou a história da menina. Só que Lia não entendeu. Lia viu isso como uma moeda de troca. E aí você vai ver isso nos filhos. Quer ver só? Verso 32. Concebeu Lia e deu à luz um filho e chamou o nome de Rúben. Por que ela chamou esse nome? Está aqui. O Senhor atendeu a minha aflição. Qual era a aflição dela? Que o meu marido me ame. Então o que ela está dizendo? Agora ele vai me amar. Aí você vai ver Rúben. Lembra do nascimento, do nome? Não sei quem perguntou aqui do nome. Lembra do nome? O que significava o nome Rúben?
A aflição de um amor não correspondido. E aí você vai perceber lá na frente o que Rúben fez. Além de trair o acordo do pai com os siquemitas, ainda dormiu com a mulher do pai. Verso 33. Concebeu outra vez Lia e deu à luz um filho. E colocou o nome de Simeão. Por quê? Porque ela disse o quê? Eu era desprezada. Agora Deus me deu mais um filho. Simeão. Aí ela engravidou de novo. A mulher não podia passar embaixo da toalha de Jacó, que ela engravidava. Tem umas mulheres que é esquisitas assim, né? Aí ela engravidou de novo, mais um filho. Quem? Levi. E o que ela pensou? Agora o meu marido vai me amar. Olha a intenção da gravidez. Quando ela entendeu, ela engravidou de novo. Meu Deus. E deu à luz um filho. Então disse ela: desta vez louvarei ao Senhor. E por isso lhe chamou Judá. Ali parou a brincadeira. Ela entendeu, falou: não, obrigado, Senhor. O Senhor me deu o desejo de ser mãe, não para ficar agradando meu marido, mas para eu entender que o Senhor me ama também. Então tem mulheres que não engravidam porque a intenção da gravidez é errada. Engravida para segurar o homem, quer engravidar para ter pensão, quer engravidar para entrar no programa do governo, quer engravidar para dizer que é melhor que a irmã, quer engravidar para dizer que agora eu sou coitadinha. Compreendeu? Cuidado com isso. Tem mulheres que são muito custosas e joga na criança, né, as frustrações do relacionamento. Isso está errado. Então, o nascimento, ele desenvolve esses valores. Jacó, Lia, Raquel. Qualquer pessoa, né, qualquer homem pode, assim, eu até coloco aqui no livro, vou ler o que está aqui no livro. Qualquer idiota pode fazer um filho, mas somente um homem de caráter entende o valor de ser esposa e pai. Qualquer uma pode gerar um filho, mas somente uma esposa e mãe pode compreender a beleza de dar à luz de uma nova geração. A gente vai entrar agora na herança da infância. E eu quero fazer assim alguns adendos aqui. Você me permite, Anderson? Nós vamos falar de um assunto agora, da herança da infância, que é a linha final do processo de desenhar os fundamentos de uma geração. Então nós vamos tratar de um assunto aqui, da herança da infância, que pode acontecer de você ter lembranças, querer chorar, sentir mal, passar mal. Aí você só levanta a mão e agarra um dos meninos aí e nós vamos orar por você. Porque a gente vai agora mexer nessas estruturas para conduzir todo o processo de maneira sadia e responsável. Então, se essas lembranças vierem à mente, eu sugiro que você anote, procure um dos conselheiros, o Anderson, mas os meninos estão atendendo lá, né? O Will e a Edna, né? Procura aqui, quem está aqui? A Rafa. Quem mais está aqui? Cadê a Lorena? A menina que é a Ivone. Procura o Renan. Não procura o Renan não. Procura o Mateus. Renan não. Renan é só problema. Ele vai olhar para você e dizer assim: eu sou amado do Abba. Vamos lá. Cadê o Renan? Sangue e fogo, né? Era o Renan que estava tocando aquele domingo lá? E ele estava tocando? Não pode, né? Tem que ter filtro, né? Então vamos lá. Herança da infância. Então, está aqui. A herança da infância. Então, nós vamos agora mexer com a base
da nossa história, os primeiros 12 anos de vida da nossa história. Curiosamente, a Bíblia, presta atenção no que eu vou dizer, a Bíblia não tem um versículo sequer escrito de condicionamento para as crianças. Você não vai achar em nenhum texto bíblico, nenhum verso, Deus dando qualquer responsabilidade para uma criança. Você não vai achar. Pode caçar na Torá, na Vulgata, na Septuaginta, nas Bíblias que tem hoje aí, Bíblia do Minecraft, Bíblia da Mulher Maravilha, Bíblia do crente, do pentecostal, do desviado, do batista, você pode achar. Você não vai encontrar. Não vai. Nos 66 livros da Bíblia, nenhum verso aonde Deus coloca sobre uma criança qualquer ponto de responsabilidade de ação. Esquece. Você não vai encontrar. Então a Bíblia ela é muito resumida nessa fase da infância. Tanto é que você vai ver a Bíblia narrando a concepção de Jesus, a Bíblia narrando a gestação de Jesus, a Bíblia narrando o nascimento de Jesus, mas você não vê a Bíblia narrando a infância de Jesus. Pegou? A Bíblia ela é muito resumida. Parece até um contrassenso, mas a cosmovisão bíblica judaico-cristã, ela não estabelece nenhum tipo de responsabilidade de escolha, de destino, de posição, até mesmo de comida para uma criança. Compreende? Então o que eu vou falar aqui, o que eu vou ensinar baseado biblicamente, está sendo gravado, vai dar assim uma mexida, porque vai contrafação de tudo quanto é ensino que essa turma doida está querendo colocar, um ponto de responsabilidade de escolha sobre a vida de uma criança. Que a criança tem o direito de escolher quem ela quer ser, que a criança tem o direito de escolher, uma responsabilidade de escolher o que ela vai ser. Isso nunca vai fechar, isso é uma mentira. Perdoe aí os pedagogos, os psicopedagogos, os terapeutas infantis, isso é uma falácia, isso chega a beirar um ensino demoníaco. Deixe as crianças em paz. Criança tem que comer chocolate, criança tem que comer formiga, cocô de galinha, andar com descalço, bicho de pé, mijar nos cantos, dormir até tarde, fazer manha, dormir com o pé sujo. Criança tem que viver a fase dela. Nada de pegar a criança, balé, kumon, karatê, jiu-jitsu, o que mais que tem lá? Violino, inglês, francês, espanhol, japonês. Tem que tirar no seu... Criança tem que ser criança, e você tem que ser pai. Não ficar brigando com a criança por causa do joystick e do videogame. Aqui. Então você não vai ver isso na Bíblia. Não vai ver. A herança da infância tem conceitos pedagógicos, psicológicos, científicos, que estão baseados na didática da criança, porém toda a bagagem de responsabilidade, toda a bagagem de destino moral, biológico, espiritual, orgânico, familiar, social, geracional e de eterno, está atribuído sobre os ombros dos pais. Deus nunca colocou nenhum verso dizendo, criança, faça isso. Deus fala, pais, ensinem isso. Esses são os valores que a Bíblia estabelece. Então, Jacques Rousseau, Froebel, De Cloly, Montessori, Vygotsky, Piaget, Skinner, Freinet, Celestin, esses caras desenharam a didática do ensino pedagógico da criança, porém,
o que molda a pedagogia da criança são os princípios bíblicos que Deus desenvolveu sobre as crianças, não para as crianças, mas é sobre as crianças. Então, dentro desses estudos da herança, nós vamos caminhar em cima disso. As bases bíblicas que regem essa fase, quais são os princípios que moldam essa fase, os fundamentos morais, emocionais, diferente do que você já ouviu aí fora, tá? A lei do processo não pode ser alterada. Criança tem que viver a fase da criança, isso é bíblico, tá? Tudo que se estabelece de maneira equilibrada e correta, para poder alcançar um princípio espiritual, isso nós vamos estudar aqui na fase da infância, tá? Então, vamos caminhar em cima disso aqui. Pega a sua Bíblia e abra lá em Deuteronômio, capítulo 6, por favor. Deuteronômio, capítulo 6. Então, quando você estuda esse padrão do reino de Deus para as crianças e seus princípios, você vai ver exatamente a figura de Jesus no caminho, na verdade e na vida. Aqui. Qualquer pessoa que estuda os evangelhos com esse olhar pedagógico vai entender que Jesus estabeleceu esses valores sobre a nossa vida e a vida das crianças. Então vamos lá. Deuteronômio capítulo 6. Acharam? Então Deus agora, através de Moisés, está dando uma narrativa de ordem. E lá no verso 5, você vai ler assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. Essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. E aí ele dá uma ordem, verso 7. Os pais, você inculcarás, ou registrarás, ou colocará a teus filhos. E delas, o que é delas? Dessas leis, desses princípios, você vai ensinar os teus filhos, assentando em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Também a atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então Deus está dizendo aos pais: olha, tudo que vocês aprenderem de mim, vocês vão ensinar os filhos. Os filhos. Os pais terão exatamente 12 anos e 9 meses. Marca esse número, 12 anos e 9 meses é um doutorado. 12 anos estudando é um doutorado. 12 anos e 9 meses para ensinar aos filhos o caminho que eles devem trilhar de vida. Se você não fez nesses 12 anos, que é uma virada de chave no mundo espiritual, alguém vai fazer. E se você não fizer, e alguém não fizer, essa falha vai ser cobrada a partir dos 12 anos para diante. E aí a criança, que passa agora para a fase da juventude, começa a dar respostas erradas aos princípios que precisam ser cobrados. Um dos erros mais comuns que se comete ao ensinar esses valores bíblicos sobre a criança é colocar sobre ela, Rafaela, uma imposição de comportamento que nem Jesus colocou. Nós queremos que os filhos sentem-se na primeira cadeira da igreja, de terno e gravata, e fiquem ali ouvindo durante 2 horas e 40 minutos o sermão do pastor, as músicas. A criança não pode respirar, não pode sair, não pode ter nada, sentadinha ali, porque agora ela é filha de crente, filho de pastor, filho de líder, e ela não pode se mexer dali.
Então nós queremos impor sobre as crianças uma responsabilidade que Jesus não impôs. Queremos colocar sobre a criança aquilo que os nossos pais fizeram de mais ou de menos sobre nós. Mas a fase da infância é responsabilidade dos pais. Todos os princípios e valores que regem a idade de 12 anos e 9 meses na barriga é de extrema responsabilidade dos pais. Não é do governo, nem da tia da creche, nem da tia da escolinha, nem da fundação da ação social, nem dos meninos lá que é do orfanato. Também não é responsabilidade da escola, não é responsabilidade do sistema, não é responsabilidade do conselho tutelar. Deus não vai cobrar desses caras a responsabilidade de educar os nossos filhos. Responsabilidade é nossa. E se você não ensinou, se prepare, porque a fatura vai chegar. As duas únicos valores que a Bíblia coloca sobre as crianças, está atrelada nisso que vocês estão vendo aí no telão. Nós temos que ensiná-las e abençoá-las. Acabou. Criança deve ser ensinada e ela deve ser abençoada. São os dois padrões que Jesus ensinou, reforçando que não é para as crianças, e sim sobre as crianças. Esse mecanismo de ação parte dos pais. Dos pais. Então, o que eu vou ensinar aqui para vocês talvez vá revolucionar a história da educação de vocês. E eu sou a favor da igreja fazer uma reforma do ensino no nosso país. Eu acredito no ensino. Para mim, todos os professores de escola tinham que ser crente. Todos os professores de faculdade tinham que ser crente. Todos os secretários de educação tinham que ser cristãos. Mas as nossas faculdades, as nossas escolas, as creches que estão aí fora, os negócios estão tudo cheio de gente fumador de maconha, cheirador de cola, cheirador de cocaína, prostitutos, fornicários e adúlteros, que querem colocar sobre as crianças uma doutrina que nós pais estamos ficando cegos e dizendo: é assim mesmo, é fase, isso passa. Não passa não, porque essa fatura vai chegar. Vai chegar. Então, eu sou a favor disso. Eu sou a favor que a igreja, instituição, igreja cristã, protestante, faça uma reforma muito intensa no sistema de ensino. Só que nós ficamos preocupados em falar em língua, em ficar olhando a saia da irmã, em querer ir para o monte, em querer construir templos com mármore, e esquecemos de educar o sistema. Agora o sistema está educando os nossos filhos, e a gente vem com eles aqui pedindo oração, porque estão lá fora fumando maconha e raspando o cabelo. Mas a culpa é nossa. A culpa é de vocês, pais. Eu, pai, que deixou e negligenciou esse sistema. E depois não adianta ir lá em Brasília bater panela, não. Fazer campanha para derrubar o presidente, fazer campanha não sei para quê, fazer voto de não sei do quê. Por quê? Porque o base começa em casa. Se você não governa a sua casa, você não presta para governar nada. Se você não dá conta de instruir duas crianças, como que você quer instruir uma igreja de 1000 membros? Isso é falácia, mentira. Conceito da educação são valores. É um método que Deus estabeleceu. A minha ideia é que assim que talvez você nem goste do que eu estou falando aqui, mas fica à vontade, você não pagou para estar aqui, você pode ir embora, não tem problema nenhum não. Mas se você quer realmente ficar aqui e ouvir, vai revolucionar a tua história. Uai, pode ir. Você não é obrigado a ficar. Vai lá para o YouTube, vai ficar pondo teu filho para ver YouTube lá. Eles ensinam melhor que nós. Então o primeiro princípio é ensino. É ensinar. Então os pais devem ensinar os filhos. E o ensino está atrelado ao conceito de correção, orientação e limite. Correção, orientação e limite. Então vamos lá, bonitão, você virou pai, top. Então agora que você virou pai, você vai ter que aprender a ensinar essa criança, corrigi-la. E eu já vou entrar no conceito de cada um, não é corrigir na cintada não, isso é covardia. Orientação não é levar o menino com 12 anos para prostituta para perder a virgindade não. E limite.
Limite não é prender dentro de casa não com cadeado e amarrar na corrente não. Tá? E se você, já vou avisar, se você daqui diz assim, eu já posso te dar o que recebi, conversa. Conversa. Porque se você não recebeu, você pode ir atrás que você recebe. Porque quando você está com fome, você vai atrás de comida. Não é assim? Quando você está com sede, você vai atrás. Meu pai não me deu água, vai atrás de água. Meu pai não me deu carinho, vai atrás. Não faça do seu filho a sua caixa de pancada. Então, ensino. Então, Salomão colocou 3.000 provérbios. E desses provérbios ele estabeleceu muitos a respeito do ensino de criança. Ele estabeleceu isso. Então, quem está com o livro, você vai ver ali na herança da infância que tem, eu coloquei vários provérbios, capítulos de provérbios e versículos que falam sobre o princípio do ensino. Então, tecnicamente, uma criança ela vai ter que ouvir durante 12 anos da sua vida 8.000 vezes a palavra não. Em correção. Não. Nos primeiros, até coloca aqui, nos primeiros 5 anos de vida, ele vai ouvir cerca de 8.000 não, até os 12 anos de vida, ele vai ouvir cerca de 10.000 não. Então, muita gente está entendendo que a criança não deve ser mais corrigida, deve ser entendida. Vou repetir. Tem linhas da ciência que está dizendo que a criança não pode ser mais corrigida, que ela tem que ser entendida, compreendida. Isso é um ensino falho. Ensino falho. Se você pegar uma criança de 5 anos, der um pacote de óleo e uma caixa cheia de dinheiro, ela vai escolher o quê? O óleo. Você não pode obrigar a criança a ter um entendimento do valor do óleo e do valor do dinheiro. Quem tem que ensinar isso é o pai durante o processo de vida dela. Aqui. Todo o processo de correção infantil tem que ser baseado em equilíbrio. Anota aí, tem que ter equilíbrio, bom senso e sabedoria. Equilíbrio, bom senso e sabedoria. Quando você vê Deus nos corrigindo, Ele faz com equilíbrio, com bom senso e com sabedoria. Deus estabelece esse processo de correção. A dinâmica da natureza de Deus é nos corrigir. Deus vai nos ensinar nos corrigindo. Pega a sua Bíblia aí, por favor, e abra aí em Provérbios capítulo 20, verso 30. Coloca no telão aqui, de preferência, a linguagem NTLH, se tiver aí. Nova tradução da linguagem de hoje, NTLH. Se tiver aí, por favor, coloca. Provérbios capítulo 20, verso 30. Achou? Provérbios capítulo 20, verso 30. Isso, essa não é a versão LH. Põe para mim aí. Provérbios capítulo 20, versos 30. Verso 30. Isso. Olha o que diz. Os castigos curam a maldade da gente e melhoram o nosso caráter. O que melhora o nosso caráter não é Deus te encher de bênção, é Deus te castigando. Ele faz isso com bom senso, sabedoria e equilíbrio. Pastor, mas equilíbrio no castigo? Sim. Ele diz assim: nenhuma provação vem sobre vós, senão humana, mas Deus é tão bom, tão equilibrado e tão sábio, que Ele dá a medida que você possa suportar. Ele dá um escape. Correção. Quando você vê Deuteronômio capítulo 28, você vai ver um pai corrigindo um filho. Você vai ler ali, todas aquelas bênçãos e aquelas maldições, é Deus fazendo uma correção em nós. Deus fazendo uma correção em nós. Então, Deus precisa nos corrigir. E é a correção que nos coloca no eixo. A correção que nos estabelece no eixo. Então, a correção para uma criança, ela é parte do princípio didático e protetivo. Quando você corrige uma criança com equilíbrio, sabedoria e bom senso, você não está sendo ruim, você está sendo bom. Por quê? Porque a Bíblia estabelece que a correção ela é didática e protetiva. Tá? Os princípios na fase da infância são extremamente eficazes. Eu preciso, não é doutrinar as crianças, mas ensiná-las.
corrigi-las. Tá? Deus não coloca nenhum peso teológico, doutrinário sobre o ensino de criança. Ministérios que trabalham com crianças, por desconhecer como funciona a fase da infância, substituem o processo de ensino, correção, orientação e limite por desenhos. Não ensinam os valores que devem ser feitos. Não estou dizendo que você não tem que falar de Jesus para as crianças, não é isso. Mas a criança, ela tem que estabelecer esses valores de casa. A sala do Kids nas igrejas são mais cuidadoras de crianças do que aquelas que ensinam. E eu não vou culpar as professoras do Kids, porque tem igreja que é tão sem rumo, que a menina entra lá, não tem ministério, vai cuidar das crianças. E tem igreja que é tão assim mal desorganizada, tão desorientada, que a sala das crianças é na sala de jogos, joga tudo lá. Boneco velho, fio velho, bateria velha, carteira velha. Aí na hora do culto afasta para os cantos, põe um tapetinho no chão, dá um pacotinho de pipoca e biscoito e fica ali com as crianças 1h40, brincando, pulando, fazendo ciranda, enquanto os pais estão aqui na igreja. Ou o extremo, tem que sentar no primeiro banco da igreja, usando terno e gravata, e decorar o Salmo 119. E tem pior: você é filha de pastor, não pode dar mau testemunho, não pode espirrar, não pode peidar, não pode ter bafo, não pode andar sujo, não pode, fica aí, não pode. Filho de pastor, perde até a identidade. Quem você é? Sou a filha do pastor. Pastorada doente, pastorada sem rumo, que coloca sobre os filhos um peso da sua frustração ministerial. E eu vou dizer, a fatura vai chegar. Pode ficar em paz, que você pode fechar os olhos agora, enrolar tua criança com um monte de coisa, mas a hora que virar a chave, essa fatura vai bater na sua porta. O primeiro que passar, leva ela. Isso é correção. Corrigir os filhos. Orientação. Então vamos lá. Os filhos precisam ser fundamentados e preparados para a vida adulta. Ponto. Deus, biblicamente falando, vou usar essa expressão, tá? Me perdoe. Não está nem aí se você ora 15 horas por dia ou se você dá dízimo. O que Ele vai avaliar é o quanto você investe tempo com seus filhos. Compreenderam? Tem muito pai de família, mãe de família que está sacrificando os filhos em nome do sagrado, em nome da reputação e do ministério. Deus não precisa disso, Deus nunca pediu isso. Outro detalhe: quando fala de orientação, não vem com aquela frase, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Sai daí. Correção, orientação. Então nós estamos vivendo hoje a falência de um sistema educacional, o relativismo das bases familiares, e nós estamos gerando uma geração que está saindo das escolas do ensino fundamental para o ensino médio, confusos, sem identidade e sem propósito definido, com a frase dizendo, tudo é relativo, nada é verdade absoluta. Aqui. Então, o tempo que uma criança o tempo que uma criança fica fora de casa, vai ser equivalente ao tempo que você vai sofrer para trazer ele para dentro de casa de novo. Então, em nome da reputação, de um ministério, de trabalho, de carreira, disso, quando os filhos saem do lar para a creche, para a escolinha, para o hotelzinho, para ficar na casa dos outros, esse tempo que tem que ser preenchido pelos pais, vai ser cobrado depois. E os filhos eles não vão ter resposta para dar. Então eles vão entrar numa outra queda. Qual vai ser a queda emocional? E isso vai ser cobrado, e eles não têm resposta para dar.
E como eu falei à tarde, não tem substituição para esse tipo de ensino. Esquece isso aí. Então, essa geração de crianças, de jovens e adolescentes, não tem uma base para se fundamentar suas escolhas, estão destruídos devido à ruptura da família, e a desconexão de pais e filhos vai trazer maldições sobre uma nação. Vários fatores têm que ser levados em conta. Primeiro, quem cria filhos são os pais, não é a avó, não é a tia, não é a creche, não é a escola, são os pais. Ok? São os pais. Então toda a orientação dada aos filhos tem que vir dos pais. Os primeiros anos de uma criança vão gerar vínculo com os pais. Os primeiros 4 anos de uma criança, ela é tida como anômona, ou seja, ela não tem vínculo correto, assim, vínculo afetivo com ninguém estabelecido mesmo. Então quem cuidar mais dela é com quem ela vai gerar base. Então vamos fazer uma conta aqui. Eu gosto dessa conta. Abre alguém tem celular aí? Abre aí para mim. Eu gosto dessa conta para pôr vocês para pensar um pouco. Olha só. A mãe engravidou e pela lei ela tem que ficar 5 meses. É 5, Loli? 4, licença maternidade. 4 meses. Beleza. Então, casou, engravidou, os dois trabalham. A mãe tem que trabalhar, valores trabalhar, tudo bem, toca. Então essa mãe fica 4 meses com a criança ali, amamentando, cuidando, gerando, fechou. Aí a mãe tem que voltar a trabalhar, o pai tem que trabalhar, a mãe vai trabalhar. Aí essa criança vai para onde? Para creche. Tem que ter creche. Então vamos partir de uma família estruturada, creche. Então faça uma continha para mim, entendendo que essa criança sai de casa, a mãe tem que entrar às 8, essa criança sai de casa às 7 da manhã, entra na creche às 7 da manhã, ela sai dormindo, o bebezinho, enrolado nos panos, a mãe deixa ela na creche às 7 da manhã, entendendo que a mãe sai às 6 da tarde, ela vai pegar essa criança às 7 da noite, tudo bem? Então faça uma conta, nós temos aqui 12 horas, 12 vezes 5, que são 5 dias na semana. Quantas horas dão? 60 horas. Uau, 60 horas essa criança fica com a tia da creche. Tia da creche, olha lá, tia da creche. Só que a semana, um mês tem quantas semanas? 4, então multiplica esse valor vezes 4. 240 horas no mês. Essa criança fica fora de casa, no colo de outra pessoa. E Deus está dizendo, não faça isso, não é muito certo. A Bíblia está ensinando, cuida dos filhos, cuida dos filhos, cuida dos filhos. Beleza? Tocou, fechou. Um ano tem 12 meses. Desses 12 meses, vamos pegar aí 2 meses de férias, dezembro e janeiro. Então, você vai fazer 240, é isso? É isso, né? Vezes 10, quanto dá? 2.400 horas. Essa criança está onde? Na tia da creche. Levando em conta que a mãe chega cansada, a criança chega dormindo. No sábado ela acorda, a mãe tem que lavar, passar, fazer trabalho, fazer comida. A criança fica com quem? Ou na televisão, ou no tablet, ou no celular, ou com a prima, ou com a avó, ou dormindo, e o pai lavando o carro, limpando não sei o quê, indo jogar bola com os amigos. Aí no domingo essa criança fica com a família. Aí ela estreia, a criança começa a chorar, fica impaciente, porque o ambiente que ela fica não é aquele, é o da creche. O som que ela ouve não é a voz do pai e da mãe, é das crianças da creche. O cheiro que ela tem não é da comida da mãe e do pai, é da creche. A creche doutrinou a criança que ela tem que comer às 10, meio-dia, às 3 e às 6.
Quem vai cantar para essa criança dormir não é a sua voz, é a tia da creche. Ou quando não, põe a galinha pintadinha lá para elas assistir. Fechou? Só que essa criança vai ficar na creche, eu vou ser bem bondoso, 5 anos. Ele já tem que ir para o sistema. Então faz esse valor aí, vezes 5. Quanto dá? 12.000 horas. Essa criança está onde? Fora de casa. Fora de casa. Quem é que está corrigindo, orientando e colocando o limite dessa criança? O sistema. O sistema. Vamos lá. E nós com um sorriso no rosto. Não, que linda. Aí vai para o sistema, fica o período integral, porque a mãe tem que trabalhar. Estou dizendo que é errado trabalhar, não é isso. Mas eu entendo que tem que ter o quê? Um equilíbrio. E se você quer ser mãe e pai, eu sugiro que você comece a dar uma apertada no orçamento, porque você vai ter que gastar com ela, essa criança. Essa criança não é um número na sua planilha, criança é uma pessoa. Muita gente não engravida porque faz conta. A criança é um número na planilha. Ali, fica ali. Muitas crianças, milhares de filhos estão vivendo isso. Então essa quebra de vínculos e princípios vai causar uma mancha social que vai encarecer o sistema social de um país em 40%. O governo tem que criar creche, treinar professora, treinar professor, treinar pediatra, fazer hospital para mãe, hospital para criança, tem que ter o conselho tutelar, tem que ter não sei o quê, tem que ter o sistema não sei da onde, tem que ter o sistema de saúde não sei do que, vai encarecendo. Essas crianças ficam sem estrutura familiar, vão precisar que o sistema dê uma resposta. Creche para o filho, emprego para a mãe, sistema de saúde funcional para os problemas que vão surgir. Pois a mãe agora trabalhando, quando não é abandonada pelo marido, quando a mulher é abandonada pelo marido por causa da criança, a mulher vai desenvolver 16 tipos de doenças, depressão, psicológicos crônicos, câncer, ansiedade. O governo tem que absorver essa família que necessita de dinheiro, que vai vir da arrecadação de imposto, encarecendo ainda mais a máquina pública. Compreendeu? O homem, o pai marginalizado, vai perambular pela rua procurando emprego, colecionando relacionamentos frustrados, vai encarecer o sistema com programas de ajuda de dependência de álcool e droga, sistema social, INSS e prisional. Uma tragédia quando as questões dos filhos são esquecidas. A nação que fecha os olhos para isso, fatalmente ela vai falir o sistema moral dessa nação. A base para uma nação ser forte é que o povo seja forte. O mecanismo que vai fazer uma nação se desenvolver é a base familiar. Pais discipulando filhos. Pais discipulando filhos. Toda a base de maldição, tragédia, desordem, mal, infortúnio, toda desgraça de uma nação, de uma sociedade, vem atrelado a uma base familiar desconectada. Criança na creche, marido marginalizado e mulher trabalhando em 3 empregos. Ali. Então a criança precisa estabelecer esses valores. Anota aí no seu papel aí. Os primeiros 4 anos de vida de uma criança precisa estar dentro dos valores familiares. Ou seja, aos primeiros 4, 5, eu vou colocar 5 para arredondar. Os primeiros 5 anos de vida, a criança não deve sair de casa, agarrado com os pais. Nada de creche, eu sou a favor disso. Pastor, isso é uma utopia, não é não? Dá para fazer. Os pais trabalharem, um processo que tem que ser feito, mas de preferência, agarrado, se puder fazer escolha ficar com o seu filho. Se puder escolher, escolha ficar com ele. Os primeiros 5 anos. Então, os primeiros 5 anos, a criança, nós chamamos de anômona.
Anômona. O que é isso? A criança não consegue distinguir 100% os vínculos de pai, mãe, homem e mulher. Tanto é que um bebezinho, se ela for no colo de uma mulher, se tiver seio, ela vai amamentar. Anômona. O primeiro chamado de Deus para educar uma criança é transmitido aos pais. Que ele vai fundamentar essa geração, a casa vai ser a sua primeira escola, os pais vão ser esses veículos de verdade para o coração dos filhos, e é de responsabilidade dos pais desenhar o caráter dessas crianças e mostrar às crianças a natureza do caráter de Deus. Dos 6 anos aos 12, anota aí, dos 6 aos 12, a criança é heteronômona. Heteronômona. Hétero, de que ela sabe distinguir agora sexo masculino e feminino. Ela sabe distinguir quem é o pai e quem é a mãe. Heteronômona. Ela se relaciona com o próximo, ela se relaciona com o oposto. Ela sabe quem é. Pode reparar que a criança com 4 anos, 5 anos, se você andar de mão dada com a sua esposa, onde é que ele vai querer ficar? No meio. Você está beijando a tua mulher, onde é que ele vem? Enfia a cara no meio assim, não é assim? Não é assim que faz? Os meninos faziam isso? Você vai abraçar a tua esposa, ou a mãe vai abraçar o pai, ele entra no meio. Então ele consegue distinguir isso. Hétero de oposto, nômona. Deus, em toda a sua palavra, sinalizou que, ao ser pai e mãe, a responsabilidade de orientar, corrigir e dar limites vem no pacote do casamento. As orientações vindas de um lar equilibrado vão fundamentar por toda a vida da criança. Esse é o ponto. A Bíblia disse assim, a Bíblia diz em Gênesis 18, 19, Deus falou para Abraão: porque eu tenho conhecido que ele, Abraão, há de ordenar aos seus filhos e à sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão tudo o que ele tem falado a respeito das promessas. Olha o que Deus diz assim, Deus falou para Abraão: Abraão, eu sei que você vai ordenar aos seus filhos, e depois deles, tudo o que eu vos tenho ordenado, para que a vida deles vá bem. Dos 13 anos até o fim da vida, a criança agora, que já passa a ser um adolescente, ele passa a ser autônoma, de autonomia, passa a ter escolha. Eu vou falar por que aos 12 anos isso vira. Então, o nosso sistema educacional obriga a criança a partir dos 4 anos a ir para a escola. Tiraram a Bíblia das escolas, colocaram a Bíblia nas cadeias. O dia, vocês estão, quem que vai assistir isso aqui? Prefeito, secretário, diretor, ministro, sei quem que vai assistir isso aqui. Vou falar uma coisa para vocês. A igreja, instituição, aqui é presbiteriana, tem batista, congregacional, a igreja deve seguir o conselho bíblico que Lutero enfatizou. Lutero disse: ao lado de uma escola, ao lado de uma igreja, tem que ter uma escola, porque a igreja liberta do pecado e a escola liberta da ignorância. Toda a igreja deve investir em sistema educacional dos seus membros. Toda a igreja, seja ela de que tamanho for, de que doutrina for, tem que ter ao lado dela, não um bazar, mas uma escola. Tem que ter ao lado dela, não um galpão para fazer festa, mas salas de aula. A igreja, instituição, e ela tem no seu estatuto isso, por ordenança, até no credo dos apóstolos: crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, crê em Jesus Cristo, Espírito Santo, que Ele é a terceira pessoa da Trindade, e crê nos ensinos da palavra. Então, no credo apostólico está escrito isso, que a igreja deve ensinar e formar mestres, para formar novas gerações de mestres. Ao lado de uma escola, de uma igreja, tem que ter uma escola.
Os dois sistemas que mais crescem em nosso país de ensino é os irmãos maristas e os adventistas. Porque os adventistas levaram a sério isso. Eles ensinam com excelência. Vocês podem falar o que for dos adventistas. É seita, é do demônio, sétimo dia, guarda o sábado, domingo, a quinta, não interessa. Mas os caras entenderam. Nós vamos formar uma geração de gente pensante, crente. Quem vai educar os nossos filhos são valores cristãos. Isso é um princípio bíblico. Ensine a criança a todo tempo. Igreja tem que ter, Anderson, em nome de Jesus, aqui em Paulo Prega, eu amo e você ama. Faça escolas. Pastores, líderes de outros ministérios que estão aqui, de outras cidades, chega lá e fala assim: vamos levantar, abrir uma escola. Não precisa ser uma mega estrutura, 2 salinhas para ensinar, contraturnos, ali, ensinar criança e ensinar mestres. Investir em pedagogia, investir no ensino didático, investir nisso. Não é colocar lá o vídeo lá de Davi matando Golias para as crianças, não. É ensinar. Segunda a sexta, escola aberta. Vem lá, come, bebe, dorme. Mas vamos ensinando aqui, ó. É isso aqui, é isso aqui. Jesus é isso aqui, o valor é isso aqui. Todas as grandes faculdades da terra que você conhece, elas foram fundadas por cristãos. Todas. Antes de você aprender a engenharia, você ia aprender quem era Deus. Antes de você aprender medicina, você ia aprender quem era Deus. Deus é o mestre da medicina, é o mestre da engenharia, é o mestre da cultura, é o mestre da música, é o mestre da astrologia, da astronomia, é o mestre dos planetas, é o mestre da criação, ele é o construtor. Eles iam aprender Deus. O primeiro ano de faculdade ia estudar teologia. Mas teve um iluminado lá, enviado do Satanás castrado, falou assim: não preciso disso. Aqui. Pastores tinham que ensinar em faculdades. Líderes cristãos tinham que ensinar em faculdades. Ministério de educação tinha que ser colocado cristãos lá. Gente séria, de envergadura, de caráter. Não essa rapaziada aí, Nutella, arroz com feijão, um bando de gente que são corruptos. Ensino. O nosso sistema educacional está falido. As igrejas têm a resposta para isso. A ciência diz que dos 0 aos 6 anos, o cérebro da criança eles chamam de plasticidade. O aproveitamento é muito maior. A criança enfrenta mais facilidade a aprender nessas fases. Mas o que a gente faz com essa criançada? Joga num canto lá e deixa lá. E a Bíblia já ensina isso desde pequeno. Nos tempos bíblicos, a criança era educada até os 6 anos de idade pelos pais. E até hoje o povo judeu. Você não vai ver judeu tomando Rivotril. Você não vai ver judeu tomando Zopidem. Você não vai ver judeu fazendo terapia ocupacional. Você não vai ver judeu num escritório num consultório de psiquiatria discutindo a relação do ser, quem eu sou. Eu não sei se eu sou um pato, se eu sou uma samambaia. Eu não sei se eu sou bivolto, trivolto, polivolto. Eu não sei. Não sei. Por quê? Porque o judeu, quando a criança senta aos pés do pai, você vai ser cabeça, não cauda. Você tem um Deus que te ama. Você tem que honrar a família. Você tem que honrar a tua esposa. Você vai ser um grande homem. E o que nós dizemos para os nossos filhos quando fala de orientação? Diz o que para ele? Se você não estudar, você vai ser um ninguém. Não é assim? Nós condicionamos, Anderson, os nossos filhos a ganhar as coisas. Se você comer toda a verdura, eu te dou um doce depois. Se você tirar nota boa, eu te dou uma bicicleta no final do ano. Aí essa criança vira um adolescente mal resolvido, vem para a igreja, porque cheio de problema, vem para a igreja, porque acha que a igreja tem que resolver os problemas deles. Vem para a igreja, aí chega aqui na igreja, ele vai dobrar o joelho, sabe o que ele fala? Deus, se eu fizer um jejum de 15 dias, você me dá uma namorada? Quem é que ensinou isso para ele? Os pais. A família é a primeira escola das crianças. Aos 6 anos de idade, a criança já sabia ler e escrever e tinha como base a citação das 206 leis da Torá.
Os 5 primeiros livros de Moisés, e os 613 mandamentos, mitzvot, e os 10 mandamentos, e todas as orientações e ensino morais e espirituais da criança, eram os pais que fundamentavam, e fundamentam até hoje. Foi esse procedimento que impressa no coração de Daniel e seus amigos, que os levaram a desafiar o sistema babilônico, e eles resistiram. Lembrando de pais piedosos, lembre-se, pais piedosos geram filhos poderosos. Anote isso aí. Pais piedosos geram filhos poderosos. O que foi que manteve os meninos intactos lá na Babilônia? O ensino que eles tiveram dos pais. Jesus era considerado o Ben at mitzvot, ou seja, o filho do mandamento. E aos 12 anos de idade, aqui eu vou entrar para você ver. Por que aos 12 anos de idade Jesus aparece de novo na história? Onde é que Jesus estava com 12 anos de idade? É uma pergunta. Aos 12 anos de idade, onde estava Jesus? Estava no templo, sim ou não? Não. Vamos ler Bíblia. Jesus estava aos 12 anos de idade na casa do Pai. Não é na perspectiva humana, é na perspectiva bíblica. Deixa eu ensinar um princípio aqui. Talvez passe despercebido. Escuta essa aqui, Anderson. Entende por que tem pais que perderam os filhos para as drogas? Perderam os filhos para a prostituição? Perderam os filhos para o mundo? Vamos usar essa expressão. É porque você perdeu eles primeiro com você. Quer ver? Deus te dá 12 anos e 9 meses para você cuidar de um filho. Se você perder esse filho, você perde a história. Você desaparece. Você não tem mais identidade. Eu vou provar. Deus chegou para José e disse assim: José, cuida do menino para mim, é meu filho. José falou: fechou. Só que eles foram com 12 anos para Jerusalém. O que aconteceu? Eles perderam Jesus. Gente, perder uma criança, eu já perdi meu filho já dentro do mercado, é uma coisa. Agora você perder o Filho de Deus é outra. Você consegue entender isso? Imagine o desespero mesmo de José. Eu perdi o Filho de Deus. E eles passaram 3 dias caçando ele. Ele estava no templo. Quando ele está no templo, Lucas descreve que Maria, o diálogo não é com José, o diálogo é com Maria. Maria ainda persevera na história, José desaparece. A partir daquele momento você não vê mais nenhum relato de José. Maria fica. Então Jesus está lá no templo. Então Maria pergunta: filho, como é que é isso? Você nos deixou preocupado. Aí Jesus responde: mãe, por que a senhora estava preocupada? Se foi a senhora que me ensinou que o melhor lugar para estar é aqui. É isso que ela fala. Foi a senhora que me ensinou que aqui é o melhor lugar. E agora eu quero ensinar vocês o princípio dos 12. Abre lá Lucas. Lucas, livro de Lucas. Pastor, meu filho tem 10, dá tempo? Dá. Pastor, meu filho fez 13, dá tempo? Não. Pastor, mas meu filho ainda tem 5 aninhos, dá para arrumar? Dá. Pastor, meu filho tem 14, dá para arrumar? Não. Passou. Estou sendo honesto. A Bíblia diz assim: ensine a criança, porque depois que ele crescer não adianta matar de pancada. Está aqui. Olha a diferença. Até os 12 anos de idade, a Bíblia entende que você tem esse alcance de moldagem dos filhos.
Porque aos 12 anos de idade há uma virada de chave. A criança sai da fase da herança, que é a responsabilidade dos pais, e agora ela vai para a fase da responsabilidade. Os pais não têm mais alcance. A porcentagem do pai até os 12 anos de idade é de 100% de alcance. Depois que vira aos 12 anos, a porcentagem dos pais é de 30%. Passa a ser herança. O que tinha que ensinar, ensinou. Por isso que eu estou batendo forte nisso. Olha o que diz Lucas. Lucas capítulo 2. Acharam? Falando de ensino, orientação. Lucas capítulo 2, verso 42. Eu vou pegar do 41 em diante, põe do 41 aí, por favor. Isso, obrigado. Diz assim: ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele quem? Jesus, atingiu 12 anos, subiram para Jerusalém, segundo o costume. Verso 43. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu quem? O que está escrito aí? O menino Jesus. Na minha tradução está aqui, ó. Permaneceu o menino Jesus. A minha tradução, se você quiser ver, é Almeida, revista e atualizada. Se quiser colocar aí, coloca. Olha lá. Menino Jesus. Em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Vocês conhecem a história. Vem todo o processo, ele fala lá. Verso 48. Filhos. Os pais viram e ficam, mas a mãe diz: filho, por que fez isso conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele respondeu: por que vocês estão me procurando? Não sabia que me cumpria estar na casa do meu pai? Então, aos 12 anos, nós devolvemos os filhos para Deus. Presta atenção nisso. Aos 12 anos de idade, pastora, nós pegamos os filhos que Deus nos deu, tudo que nós ensinamos, abençoamos, corrigimos, orientamos, colocamos o princípio de Provérbios 22:6, ensine a criança no caminho, fundamentamos, estruturamos. Com 12 anos de idade, eu pego a criança agora e devolvo para Deus. Deus pega essa criança, eu vou usar uma simbologia. Deus pega essa criança e agora o transforma em homem, ou responsável. É mais ou menos assim. Durante 12 anos, eu pego uma vara e vou moldando essa varinha. Aí eu pego essa varinha, dou na mão de Deus. Deus coloca uma ponta e coloca na aljava dele. Pegou? Aqui. E ele fica mais tempo na aljava de Deus, sendo trabalhado, moldado, estruturado, até que Deus, ele ouve o chamado de Deus. Então, ouvindo o chamado de Deus, os pais dizem o quê? Está abençoado. Então Deus pega essa criança, esse rapaz agora, tira da aljava, coloca no arco e começa a puxar ele para trás, que são os tratamentos, o caráter, família, estrutura, dinheiro, e Deus começa a desenhar um alvo para essa pessoa. E esse alvo que Deus vai apontar nada mais é do que toda a base que os pais prepararam e que Deus fundamentou. Então, quanto mais ele te puxa para trás, mais longe você vai para um destino, que nós chamamos de identidade e propósito. Identidade e propósito. Ele tira você, te aponta a tua identidade. Eu sei quem eu sou,
eu tenho uma base, eu sei para onde, eu sei um propósito. Qual é o meu propósito? Aquele que Deus desenhou para você. Então Deus pode me lançar. Então Deus te lança. Então a Bíblia diz que ele entra como um menino, Jesus, e no mesmo parágrafo, no mesmo capítulo, olha o que responde Lucas, depois disso tudo. Verso 51. Diz assim: e desceu com eles para Nazaré, ou seja, ele se sujeitou, olha lá, ele era o quê? Submisso, se sujeitou. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Verso 52. E crescia quem? Tá, agora pega esse texto, não tira daí, por favor, não tire. E compare com o 43. No 43 diz assim: permaneceu o menino Jesus. Agora no 52, crescia quem? Jesus. Um homem maduro, responsável, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então ele crescia, olha que lindo isso. Ele crescia biologicamente, moralmente e espiritualmente. Diante de quem? De Deus e da sociedade. De Deus, sabedoria, estatura, biológico e graça espiritual. Ele entra como menino, ele sai como responsável. Eu vou melhorar isso aqui. Isaías capítulo 9. Isaías 9. Falando de orientação, de criança, infância. Isaías capítulo 9. Achou? Verso 6. Olha o que diz a palavra. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e sobre os seus ombros está o principado, e ele será chamado, conhecido como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus nasceu como uma criança, passou por todas as fases da infância, foi ensinado, corrigido, orientado, abençoado. Essa fase os céus respeitaram, Deus respeitou, mas o que Deus apresentou a nós foi um filho. A palavra filho ali é ruios ou teleios, maduro, responsável, inteiro. E ele é apresentado ao mundo com 30 anos. E nós ouvimos a qual a voz? Mas aqui que eu quero que vocês entendam o seguinte: a identidade de Jesus não foi fundamentada no Jordão. A identidade de Jesus foi fundamentada no ventre. Você vai gerar o Filho de Deus. Ele já sabia quem ele era. Isso fala de quê? A identidade dos nossos filhos é apresentada onde? No ventre. Quando você engravida, você não está com um bolinho de carne, um ser irracional, você está com uma criança ali dentro, um ser. O bebê não é a extensão do corpo da mulher, o bebê é um outro ser. Não é o bebê que fica na dependência da mãe, é a mãe que fica agora na dependência da criança. A criança tem identidade, caráter, personalidade, destino, futuro, honra. A criança tem tudo ali. Então a identidade de uma criança não é a tia da creche ou a avó que dá, são os pais. Então Jesus foi apresentado ao mundo como filho. Ele nos deu um filho. Então os pais agora vão gerar filhos maduros, responsáveis. Então durante todo o período de 12 anos e 9 meses, o pai vai ter que dar orientação, correção e limite. E todo limite é protetivo.
Toda criança precisa entender que os limites irão protegê-la. E aprenda, limite te mantém saudável mentalmente. Aqui. Um dos papéis do pai é estabelecer limites sobre os filhos. Os filhos têm que entender, me escutam por favor, você não tem direito a quase nada. Não é o pai que precisa do amor do filho, é o filho que precisa do amor do pai. Pai e mãe que fica refém de filho, esse cara está errado. Criança não tem direito a quase nada. O que o ECA protege é comida, educação, saúde, um lugar para morar. E isso não deveria ser direito, isso é responsabilidade dos pais. Não precisava ir na justiça para requerer isso, porque isso é responsabilidade dos pais. Eu cheguei para a Rafaela e falei assim, sabe por que você tem cama, comida, roupa, remédio, escola? Eu te beijo de noite, te ponho para dormir, você tem um chuveiro quente? Ela falou, porque você me ama. Porque é minha responsabilidade. Porque quando tua mãe engravidou de você, não estava no pacote isso. Mas você veio. E eu te amo. Mas você tem tudo isso, não é porque eu te amo, é porque é minha responsabilidade. Simples assim. Acabou. Entendeu? Os meninos seus têm o que tem, não é porque você os ama, é porque é sua responsabilidade. Deus vê assim. Eu não preciso ficar refém do amor. Ai, meu filho, toma isso aqui para você me amar. Não, é o filho que precisa do amor do pai. É o filho. Mãe, depois que o cara vira barbado, a mãe fica adoçando. Ai, não, é ele que precisa do seu amor, não é você dele não. Que filho vai embora. É minha responsabilidade, eu tenho que pôr limite. Esse negócio de eu posso qualquer coisa, não pode não. O papel sacerdotal dos pais é desenvolver limite na formação do caráter. A criança tem que aprender a ouvir não. Quando o mundo lá fora começar a bater a porta na cara dela, ela não tem que sair correndo, se esconder embaixo da cama. Ela tem que entender que a vida é assim. Deus estabeleceu assim. Limite anda de mão dada com correção. Aqui. Deus falou para Adão, passa dos limites que você é destruído. Deus falou para Lúcifer, lá no céu, passa dos limites que você perde a sua casa. Quem ultrapassa os limites vai trazer destruição e morte. A Bíblia dá ênfase a essa lei. A palavra destaca que os limites que Deus estabelece sobre diversas áreas da vida do ser humano é para mantê-lo ele na linha. Há uma diferença entre liberdade e libertinagem. Por que as pessoas vão para a cadeia? Porque abusa da liberdade. Não sabe que tem limite. Deus falou para Adão, não pegue nada aqui que é meu, que você morre. Não faça isso. Limite. Deus colocou limite. O conceito de limite na sociedade parte dos mandamentos. O cristianismo correto, a cosmovisão cristã, reforça que os mandamentos de Deus são mandamentos morais. Quem obedece os 10 mandamentos constitui uma família forte e uma sociedade forte. A figura do pai traz a proteção para a vida dos filhos, criando um muro protetor que vai trazer paz, equilíbrio sobre a família. E a criança passa a ter um comportamento equilibrado. Pode reparar, eu fiz um projeto na escola chamado Talita Cumi. Trabalhei com as escolas, criança. Não sei se eu contei isso aqui para vocês. Eu tenho uma cadê? Está aqui. Eu tenho um projeto que eu trabalho nas escolas. Escuta essa aqui. E você pode reparar que boa parte do sistema pedagógico de ensino do nosso país é constituído por mulheres. As mulheres não conseguem ensinar os filhos em casa, quer ensinar os filhos dos outros na escola. As mulheres. Vamos lá. E aí, eu fui trabalhar na escola, fazer um projeto na escola. Eu pedi os 5 piores alunos da escola, os 5 piores, as tranqueiras, que ninguém mais queria. Os alunos, lá. E aí eu falei assim, eu tenho uma teoria, e uma teoria bíblica, de que a figura paterna, só a figura do homem já estabelece alguns limites. Um cara não precisa falar nada.
E aí eu provei para a professora, dizendo assim, ela falou assim, se você me provar que isso é uma verdade, eu te dou os alunos para você cuidar. Eu falei, fechou. Eu falei, me dá uma... Aí você escuta nos corredores das escolas, cala a boca, bateção, aquela bagunça, parece aquela anarquia. E eu cheguei numa das salas, Nani, eu já sou meio... Estava frio em Curitiba, coloquei uma touca, estava barbudo, que eu estava fazendo um voto de macheza, estava barbudo. Eu estava de jaqueta, levantei a gola. E a hora que eu... Aquela anarquia, Rafa, na sala. E eu fechei a cara mesmo assim. E entrei na sala, estufei o peito. Entrei, os caras já foram se pegando. Um já foi pegando os negócios, se escondendo. E eu entrei, aí eu falei assim, me apresente como autoridade. Aí a professora falou, isso aqui é uma autoridade. Aí você é polícia? O que você é? E eu fechando a cara. O simples fato de eu fiquei ali 2, 3 minutos. Quietou. Ela falou assim, como que é isso? Eu falei, isso é princípio. A figura paterna. Um homem estabelece limite. E aí a professora me deu esses alunos. Os 5 alunos. A gente cuidou desses 5 alunos. Mas você vai perceber que o limite que Deus estabelece é protetivo. Quer ver só? Eu quero contar, assim, narrar essa história. Abre a sua Bíblia em Gênesis 38. Gênesis 38. Aprenda um princípio. Quando você não para, Deus te para. Quando você não põe limite, Deus põe limite em você. Gênesis 38. Gênesis 38. Tem pergunta aqui? Tem. Eu já vou responder. Achou? Gênesis 38. Limite. Aí conta a história de quem? Judá e Tamar. Judá e Tamar. Gênesis 38. Então, a base familiar estabelece as desgraças da nossa história ou as bênçãos. Então, vamos falar de Judá. Quem foi Judá? Judá foi responsável pela negociação da venda de José. Lembra do episódio de José no poço? Ele vai até os irmãos, eles confabulam, e aí eles querem matar José. Quem intercede ali é Rúben. Rúben diz, não vamos fazer isso. Vamos dar um susto nele. E aí Judá participa dessa conversa. Então Judá fala assim, faz o seguinte, vamos dar machucar ele e jogar no poço. Jogaram José no poço. Judá está participando. E aí Judá, acho que Rúben sai, não lembro direito, Rúben ou Levi sai. Judá diz assim, está vindo lá, ele confabula, está vindo uma caravana de ismaelitas, vamos vender ele. E aí eles fizeram isso, pegaram José e venderam para os ismaelitas. Quando eles chegaram em casa e contaram aquela mentira da capa suja de sangue para o pai, a Bíblia diz que Jacó ficou transtornado. Além de ele ter sido o primeiro filho de Raquel, do seu amor, transtornado. E aí ele viu que, a Bíblia fala que Jacó ficou como se tido morto, depressivo. Aquilo bagunçou tanta cabeça de Judá, que ele sabia da verdade, mas ele entendeu que aquilo ali não era para ele, não aguentou. Então a Bíblia diz que Judá foge. Pode ver na Bíblia aí, na sua Bíblia. O capítulo 37 fala desse episódio de ele ser vendido. E no 38 diz assim, aconteceu por esse tempo. Qual tempo? Esse tempo que o pai dele ficou doente, que a coisa aconteceu ali na família. Judá fugiu, se apartou dos seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Adulamita vem de Adulão. Adulão vem daquela caverna
que Davi se escondeu com os homens, e era uma região como se fosse uma região marginalizada. Lembra da caverna de Adulão? Davi se escondia com 400 homens na caverna de Adulão. Então é dessa região. E Judá, Rafa, não podia fazer isso, porque tinha uma lei que eles não podiam se envolver com mulheres de outras áreas, outros povos. Mas ele ficou, Judá ficou tão transtornado que ele foi e se envolveu com a casa de um amigo. E ali, verso 2 diz assim: Judá viu a filha de um cananeu chamado Sua, e ele tomou ela por mulher. Ele não podia ter feito isso. Ele tinha que ter ficado, encarado a verdade, estabelecido isso. Mas ele não colocou limites. Ele permitiu ser abusado. Ele permitiu abusar. Verso 3. Então Judá agora tem um filho, falando de limites. E o nome dessa criança chamou Então Judá teve um outro filho, e o nome desse cara se chamou Onã. Depois ele engravidou a menina e teve outro filho, o nome foi Selá. Então Judá foi e pegou para o filho mais velho, uma esposa, e aí entra a história da irmã Tamar. Olha que interessante isso aqui, limites. Porém, verso 7, primogênito de Judá, era o quê? Perverso. E para Deus entrar na história, é porque Judá não pôs limite. E eu fui entender isso aqui. A perversidade de em 3 áreas: moral, biológica, ele violentava Tamar, e ele estuprava Tamar. A Bíblia diz que o cara não era mau, o cara era perverso. Judá, marginalizado, fugindo do barulho da família, não colocou limite no filho, e o filho reproduziu o comportamento da casa, a ponto de Deus olhar aquilo e defender Tamar. Foi Deus que defendeu Tamar. Está lá, pelo que o Senhor o fez morrer. Então Judá foi no segundo, Onã, e disse: possui a mulher do teu irmão, para que ele tenha descendência. Olha a mente do mais novo. Sabendo Onã que o filho não seria seu. Olha a loucura. O que ele fazia com a menina? Tinha relação e fazia anarquia ali. E o pai fazia o quê? Nada. Agora, para esses meninos agirem assim, onde é que eles se espelhavam? No pai. Você consegue imaginar você criar uma criança sem limite? A Bíblia diz que os caras eram terríveis. E isso, a Bíblia diz assim, verso 10: isso era tão mal perante Deus, que Deus matou ele. Chega. Acabou. Então você vê o conceito, e aí não para por aí, porque daí Judá promete para a nora o mais novo. Está aqui, e ele não cumpre, vendo que o mais novo estava crescendo. Então Tamar, olha que curioso isso aqui, conhecendo a índole do sogro, e a índole do sogro era muito corrompida, o que ela faz? Se veste de prostituta, e Judá estava tão além da realidade, era tão corrompido, tão sem moral, tão caído, que ele negocia toda a sua herança familiar, por causa de uma noite de prazer.
O que ele negocia? O cajado, o lenço e o anel. Ele falou, não, base familiar, isso aqui para mim, por causa de uma noite de prazer. Então você percebe quando um filho não é corrigido pelo pai, ou os pais são alienados do seu papel, a tragédia se estabelece e vem as sentenças de morte. Os limites vão trazer unidade, responsabilidade, humildade, santidade. Leva os filhos a uma geração que irá dar sequência aos fundamentos corretos e vão proteger os valores morais de uma sociedade e de uma nação. O sistema educacional de qualquer nação ou cidade deveria entender que tirar os ensinos bíblicos da sala de aula é tirar os limites protetivos da próxima geração. Na sala de aula eu não posso ler a Bíblia, mas na cadeia eu tenho que ler para diminuir minha pena. Olha a mentalidade desse povo. Na sala de aula eu não posso ter uma cruz representando minha fé, mas lá na cadeia eu posso fazer uma cruz no meu corpo inteiro. Os limites estabelecem isso, a alienação dos pais. O pior demônio, eu vou usar essa expressão, ou o maior pensamento demoníaco de uma nação, é você tirar Deus do centro dela, instituindo num Estado a laicidade. O Estado é laico. A laicidade é uma forma mais absurda de tirar as esferas de uma nação as influências dos ensinos cristãos, deixando a vida moral, intelectual, os sistemas governamentais sem os muros protetivos, onde qualquer um pode fazer o que quiser, pensar o que quiser, que isso vai ter tido como uma verdade. Uma criança de 6, 7 anos pode escolher se ela quer ser homem ou mulher. Uma criança de 5, 6, 7 anos pode escolher se ela quer trocar de sexo. Uma criança de 5, 6, 7 anos pode escolher querer transar. Uma criança de 5, 6, 7 anos pode ir na farmácia pegar anticoncepcional. Que conversa é essa? E a culpa é dos pais, porque tem pais tão alienados que respaldam assim, ai que lindinho, que lindo que é isso. Quando os pais aceitam esse tipo de pensamento, os filhos têm o livre direito de escolher o que querem agir, como querem estar. Essas crianças ou essa geração vão viver tempos tão difíceis, e eles já estão chegando, e essa rapaziada vai chegar na fase da juventude, fazendo crítica a tudo, dizendo não para tudo, e jamais vão estar aptos para ter uma resposta que a vida lhe cobra diante das dificuldades que eles vão enfrentar. Tudo porque os pais não colocam limites. Tem muitos casos assim. A Bíblia relata casos de quedas morais da nação, que combinam com valores imorais, tragédias inteiras que varreram da história nações inteiras. Conceitos de não precisamos mais de Deus, não precisamos mais de limites, podemos nos virar sozinhos. Não precisamos mais de igreja, não precisamos mais da verdade, não precisamos mais de valores morais e paternais, não precisamos mais que ninguém nos conduza ao que é o correto, não precisamos mais ninguém, hein, Renan, dizendo para nós o que nós temos que fazer, não precisamos mais ninguém nos ensinando o que é certo ou errado, não precisamos mais ninguém nos dizer aonde eu devo ir, o que eu comer, aonde eu dormir, não precisamos de mais nada. A igreja só serve para nós vender Avon, vender Natura, fazer bingo, vender flor, fazer festa, porque a igreja é uma celebração de que nós estamos indo para o céu. E a Bíblia diz, não, está tudo errado. Decadência moral, social, econômica, cultural e educacional. Instituições falidas, pastores, líderes, professores, pais que deveriam colocar esses muros, esses limites, acabam negligenciando. A criança vem lá de casa, sem limite. Quando o pastor põe limite, o pastor é carnal, é errado. Os valores estão trocados. Correção, orientação, limite.
Acabou. Criança tem que ter hora para comer, hora para dormir. Criança não tem que ter celular. Criança não tem que ter tablet. Criança não tem que ter rede social. Criança não tem que ficar dentro do quarto trancada, com luz de croica, luzinha neon e dançando lá na frente do TikTok. Criança não tem que escolher o que ele quer comer, a hora que ele vai dormir. Criança não tem que escolher se eu quero assim e assim. Não, vai ser do jeito que nós estamos colocando e acabou. Pastor, mas você está sendo muito radical. Não. Nós estamos sendo os verdadeiros. Não tem conversa. Membro de igreja? Não, eu não quero fazer assim. Então vai embora. Escolha uma igreja e vai ser feliz. A Bíblia é bem clara. Estabelece isso. Criança não tem que ficar dormindo no meio dos pais. Criança não tem que ficar dormindo dentro do quarto do pai. Criança não tem que ficar dizendo para o pai o que ele tem que fazer ou deixar de fazer. Criança não tem que ficar dizendo para a mãe, eu quero assim, vou assim, só vou assim, se for assim desse jeito. Não, criança tem que obedecer e acabou. Criança não tem que merecer explicação por que é assim. Eu quero saber, não, acabou, não vai, pronto. Acabou. É isso aqui. Simples. Mas isso vai bagunçar o processo cognitivo da criança. Não vai não. Não vai não. Porque eu já tratei de mulheres e homens com 40 e 45 anos que simplesmente queriam que o pai desse um puxão de orelha e dissesse: não vai sair à noite. Pronto. Simples. Mulheres que estão tomando remédio, quase foram para o princípio da loucura, porque elas queriam que os pais fossem buscar ela lá no namorado, dar um tapa na cara do namorado, falou: vai para casa agora, menina. Mas não, ai que lindo, é melhor namorar dentro de casa do que fora. Simples. Criança não tem que escolher o sexo que ela quer ser, ela vai ser o sexo que Deus determinou e acabou. Simples assim. E se você não tem autoridade para isso, então você não serve para ser pai. Brinque de casinha. Quer ser pai, quer ser mãe? Acabou a academia, acabou o clubinho dos irmãos, acabou TikTok, acabou ficar tirando foto no espelho. Acabou. Acabou as noitadas, acabou as noites de sono, acabou a maquiagem cara, acabou o tênis cara, acabou, querido. Porque uma lata de leite hoje está R$45, uma caixa de leite com 12 caixinhas R$70. Acabou. A fralda R$90 e vai só subindo, porque vai subindo o tamanho, vai subindo o preço. Tempo bom que tinha as fraldas de pano, jogava lá e cuiava tudo. Acabou. Simples assim. Simples. Mas uma das maiores alegrias do ser humano é ele poder conduzir uma geração inteira, estabelecendo os valores dos pais. É isso aqui. Para encerrar, para a gente tomar uma aguinha, 10 minutinhos só para a gente tomar uma aguinha. Eu vou entrar nas perguntas, preste bem atenção. Eu vou falar sobre os conceitos da sexualidade, da criança, homossexualidade, lesbianismo, tudo esse estranho aí. Eu vou falar disso aqui, fique em paz. Eu vou ensinar como é que eu arrumo esse negócio. Presta atenção. A criança, ela é 100% crédula. Tudo que você falar para ela, ela vai acreditar. Tudo que você disser para ela, ela vai acreditar. Nós acreditamos, vê se isso não é desse tempo, nós acreditamos em mula sem cabeça, saci pererê. É desse tempo não? Boitatá, velho do saco. Lembra do velho do saco? Lembra disso? Bicho papão embaixo da cama. Nós acreditávamos que virar o chinelo a mãe morria. Não acreditava nisso? Nós acreditávamos que tomar café com leite no sol entortava a boca. Nós acreditávamos que manga com leite fazia mal. Nós acreditávamos que engolir caroço de melancia nascia uma melancia dentro de nós. Nós acreditávamos nisso. Nós acreditávamos que coelho botava ovo de chocolate. Urso bebia Coca-Cola, que um velho gordo descia pelo chaminé dizendo ro, ro, ro e trazia presente. Nós acreditávamos nisso. Não acreditava? Tomava emulsão de Scott, colocava Neucídio no cabelo para matar os piolhos, colocava cal virgem nos pés para matar os bichos de pé. Não era assim? Comia polenta no café, polenta no almoço, não morria.
Hoje as crianças não podem glúten, não pode citrose, glucose, sucarose, não pode não sei o que, não pode, hoje arroz vegano, couve vermelha, não pode repolho porque faz mal, não pode arroz não sei do que, tem que ser só chá do não sei o que, não pode comer, não pode, imagina você dizer para uma criança que ela não pode comer um chocolate. A culpa é de quem? Dos pais. Nossa, dos pais. E nós acreditávamos nisso tudo, e era feliz da vida. Andava de carrinho de rolimã, de bicicleta, soltava pipa, bolinha de gude. Andava descalço, comia formiga, cocô de galinha. O cachorro vinha, lambia a nossa cara assim, dava risada. Andava com os dedão tudo arrebentado de jogar futebol nos tocos aí no meio do mato. Não é assim? Dormia com os pezão encardidos, os dedão encalacalados assim. Tinha piolho, lêndia, berne, sarna. Ninguém falava nada, mas era feliz. Ela não era feliz? Era assim. Nós não morremos, estamos aqui. Agora vem essa geração Nutella aí. Mas ela do tempo do quê? Limão, gengibre, mel, banha de porco. Passava banha no pão, jogava açúcar e comia, ia para a escola. Levava os cadernos no saco de arroz. Mas estava fundamentado. Não tinha essa anarquia aí não. Homem é homem, mulher é mulher, acabou. Era isso. Agora vem com esses negócios esquisitos. A culpa é nossa e a Bíblia não mudou. Os valores ainda são os mesmos. Quer ver que quando você acertou na educação do seu filho, quando o seu filho olhar para você e falar assim: quando eu tiver a minha família, pai, eu quero ser igual a sua. Você acertou. Quando eu casar e tiver a minha casa, eu quero fazer igual você faz, pai. Você acertou. Agora quando você ouve do seu filho: não vejo a hora de ir embora. O dia em que eu sair, eu vou viver a minha história, não aguento mais, nunca quero casar para ser igual a vocês. Você errou. E errou feio. Muito feio. Nós temos que o segundo princípio, que é abençoar. Saúde emocional, legado, palavra lançada. Nós estamos dizendo para os nossos filhos: você não presta, você é um lixo, você é um erro. O que é abençoar? É potencializar um dom natural. Jesus quebrou todos os protocolos abençoando as crianças. Uma saúde emocional, palavra lançada, estabelecer um legado. Nós temos que abençoar nossos filhos, queridos. Bênção não é condicionada à igreja. Bênção é condicionada à filiação. Eu te abençoo. Você é o meu filho. Você vai ser um grande homem, você vai ser uma grande mulher. Você vai ser mãe de gerações, mãe de nações. Você vai ser um homem de caráter. Você vai mudar a tua história, você vai mudar a tua época, você vai mudar a tua geração. Você vai ser um herói. Você vai ser resposta para essas pessoas. Você é o cara. Fala para as nossas filhas: o cara que vai tocar em você vai ser o seu marido. Ninguém encosta em você. As nossas filhas chegam para nós dizendo que estão falando de nós, dá risada. Eu já contei isso aqui para vocês. Falaram mal da minha filha no Adventista. Eu explodi tudo aquela escola lá. Mexeu com a minha filha, eu esqueço até que eu sou crente. Vocês vão ver na televisão: pastor explode escola. Está aí a minha foto lá, explodi mesmo. Mexer com os meus filhos, que eu viro a fúria da leoa parida. Eu saio igual o urso, catando todo mundo. Eu defendo os meus, a equipe minha. Falar mal dos meus, da equipe minha, eu já vou para cima. Agora mexe com os nossos filhos, condiciona os nossos filhos, e nós não fazemos nada. Ficamos olhando para cima. É o tempo de Deus, tem que ver. Não tem que ver nada não. Mexe com meu filho para ver. Fale mal da minha filha para ver se eu não desço da cruz. Eu desço da cruz. Eu chamo os espíritos de Munra. Sabe os espíritos de Munra? Antigos espíritos do mal, igual nos Thundercats lá. Transforma essa forma decadente. Diga. Ah, tá. Quanto tempo? 10 minutos para não tomar. Eu tive que parar aqui por causa do Munra. Não, vocês fiquem, só ele que vai. Ele está nervoso demais, gente. Vamos interditar o homem.
O André, acompanha ele lá para tomar uma aguinha. Gente, quero fazer uma dinâmica com vocês em cima desse material que ele está falando. Por quê? Família é o bem mais precioso que nós temos, sim ou não? Família é o bem mais precioso e nós precisamos gerar entendimento de como nós devemos lidar com isso. Talvez você chegou onde você chegou com um monte de traumas porque você não teve esse conhecimento, é ou não é? E nós não precisamos falhar com a próxima geração. Você não precisa falhar com a próxima geração. Então, eu quero poder aqui deixar ele descansar lá um pouquinho. Eu anotei algumas perguntas que vocês me mandaram aqui. Gente, olha as perguntas que vai vir por aí. Pode cortar essa parte aí, viu, Edeilton? Corta essa parte aí, porque vai pro making off esse negócio. Eu só o que ele vai